Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos então para a terceira aula sobre adjetivos. Lembrando, gente, que na primeira aula a gente viu direito o que é esse negócio de adjetivo. Na segunda aula a gente viu a flexão de gênero e de número. E agora, gente, nessa terceira aula, inicialmente, a gente vai ver a flexão de grau. Lembrando, gente, aqui nos adjetivos nós temos três flexões de grau possíveis. São o normal, o comparativo e o superlativo. O que seria isso, gente? Primeiramente, quando nós falamos de grau comparativo, ocorre quando se comparam dois seres por uma qualidade comum ou duas qualidades do mesmo ser. Então, eu tenho o grau comparativo de igualdade, superioridade e inferioridade. Os nomes são autoexplicativos. Então, de igualdade é quando eu coloco tão inteligente quanto ou como, né? Aqui na segunda parte eu posso escolher qual adjetivo, qual locução eu posso usar. De superioridade, mais inteligente do que. Comparo dois seres e falo que um é mais que o outro. Inferioridade, menos inteligente do que. Aqui eu estou rebaixando um dos seres. Ou seja, gente, o grau comparativo ele é dividido então. Igualdade, coloco os dois no mesmo patamar. Superioridade, um mais que o outro. Inferioridade, um menos que o outro. O nome comparativo já deixa a gente lembrar de comparação. Então, gente, aqui eu preciso essencialmente ter dois seres. Lembrando, gente, que aqui no grau comparativo, quando eu tenho os adjetivos grande, pequeno, bom e mal, as formas mais grande, mais pequeno, mais bom e mais mal preferem-se maior, menor, melhor e pior, respectivamente. Então fica maior no lugar de mais grande, menor no lugar de mais pequeno, melhor no lugar de mais bom e pior no lugar de mal, tá? De mais mal. Ou seja, eu tenho algumas que eu posso alterar quando eu estou fazendo essa comparação. Então, eu posso falar que a casa do João é maior que a casa da Maria. Aqui eu estou usando o grau comparativo de superioridade. Agora, quando eu estou falando que é menor, eu também estou usando o grau de comparação. Aí, gente, também acontece que nas comparações de duas qualidades do mesmo ser, preferem-se as formas analíticas. Ele é grande e bonito, mais grande que bonito. Ou seja, gente, sabe quando vocês eram crianças e as mães de vocês sempre corrigiam? Ah, eu não tenho mais grande, é maior. O que acontece, gente? Aqui nesse caso específico, quando eu estou comparando duas qualidades do mesmo ser, ou seja, é bem específico, não é sempre que eu posso usar isso. Então, quando eu for usar, eu estou comparando duas qualidades de um ser, aí eu posso colocar mais maior, mais menor, somente, gente, nesses casos específicos. Então, eu não posso sair por aí falando mais maior, mais menor. Não, eu preciso saber que só pode nesse caso específico. Aí, gente, nós temos o grau superlativo, que pode ser de dois tipos: superlativo relativo e superlativo absoluto. Dessa forma, gente, o grau superlativo relativo ocorre quando se destaca um ser dentre outros por sua qualidade. Então, se eu coloco João é o mais inteligente de sua classe, eu tenho o grau superlativo. Só que o grau superlativo relativo, gente, ele se divide em superioridade e inferioridade. Superioridade, gente, é quando eu falo o mais inteligente dentre os alunos da sala dele. Ou então, quando eu falo o menos inteligente dentre os alunos da sala dele. Ou seja, gente, eu preciso fazer também uma certa relativização ali. Então, não é simplesmente chegar e jogar essa informação. Então, ela tem um objetivo pré-determinado ali. Também, gente, nós temos o superlativo absoluto. Ocorre quando um ser tem sua qualidade destacada por si só, sem relação. Por quê, gente? No superlativo relativo, relativo vem de relação. Agora, no absoluto, é só aquela pessoa que é comparado. Que é colocado, comparado, aí é grau comparativo. João é muito inteligente. Ou seja,
Tenho aqui o adjetivo inteligente e acrescentei o muito. Por quê? Ele está no superlativo absoluto. E o superlativo absoluto, gente, ele se divide em analítico e sintético. A gente acaba usando muito mais o analítico, gente, porque é um pouquinho mais fácil. Por quê? O analítico seria muito inteligente. Agora, o sintético é inteligentíssimo. Ou seja, é mais fácil falar muito inteligente ou inteligentíssimo. Então, a gente acaba indo pelo caminho mais fácil, que é colocando o advérbio muito na frente. Aí, gente, o superlativo absoluto sintético, então a gente faz acrescentando o sufixo íssimo ao radical do adjetivo. Ou seja, essa é a regra geral. Ela não se aplica a todos, tá, gente? Nós vamos ver exatamente, quando o adjetivo termina dessa forma, como que eu vou fazer? Então, já que nós falamos disso, por exemplo, quando eu tenho adjetivo terminado em VEL, faz-se então a utilização de belíssimo. Então, se eu pego, por exemplo, um adjetivo como amável, eu falo amabilíssimo. Agora, notável, notabilíssimo. Ou seja, todo, então, aqui nós temos dois exemplos, mas todo adjetivo terminado em vel, ou seja, VEL, eu vou fazer o acréscimo de belíssimo, tá? Então, assim fica mais fácil para a gente fazer o superlativo absoluto, no caso, sintético. Aí, gente, também nós temos quando o adjetivo, ele termina em Z. O que eu faço? Eu acrescento o C, o I, o SS e MO. Por exemplo, feliz, eu falo felicíssimo. Então, esse é o grau, então, superlativo absoluto sintético, bastante nome, né, gente? Do adjetivo feliz. Mesma coisa com capaz. Capaz também, gente, é terminado em Z. Então, o que eu faço? Capacíssimo. Parece até sonoramente esquisito. Porém, gente, é a forma correta. Então, todos os adjetivos terminados em Z, eu faço esse acréscimo, então, desse sufixo. Lembrando, gente, eu posso falar, então, muito feliz. Posso, tá na forma analítica. Agora, se eu quiser usar a forma sintética, então, eu coloco felicíssimo, tá? Então, só tomem cuidado com isso. As duas formas estão certas. Mas, o que a gente mais tem facilidade é com o advérbio muito na frente. Então, tomem cuidado. Na dúvida, coloquem com muito e o adjetivo na sua forma normal. Aí, gente, nós temos também quando ele termina com M. Então, eu coloco níssimo. Então, a gente tem como exemplo o adjetivo comum. Fica comuníssimo, tá? Aqui, gente, está fazendo referência, então, a adjetivos terminados com a letra M, tá? Da mesma forma, eu posso colocar muito comum. Também está correto. Aí, gente, nós também temos quando o adjetivo termina em não. Quando ele termina dessa forma, eu coloco aníssimo. Ou seja, vão, vaníssimo, pagão, paganíssimo. Também poderia colocar muito vão, muito pagão. Mas, utilizando a sua forma, então, sintética, eu faço o acréscimo, então, dessa terminação. Lembrando, gente, aqui eu retiro a letra, então, que termina e acrescento, então, esse nosso sufixo. Cuidado só com uma coisa, gente. Aqui em vão e pagão, vocês podem ver que a letra A continua. Então, eu só tirei o tio delas. Aí, gente, nós temos superlativos sintéticos eruditos. Aqui, gente, é quando eu pego um adjetivo que tomam no radical sua forma latina, ou seja, a forma mais antiga deles. Então, nós temos, por exemplo, amargo seria amaríssimo, amigo, amicíssimo, fiel, fidelíssimo, nobre, nobilíssimo. Só que assim, gente, lembrando que os adjetivos magro, negro e pobre aceitam tanto o erudito quanto o natural português. Então, eu posso fazer a utilização do erudito ou então do grau superlativo que nós estamos mais acostumados, tá? Então, gente, aqui é só para vocês terem conhecimento, usarem como sinônimo, mas sempre lembrando, tenho absoluta certeza que vocês estão usando, então, de forma correta.
Aí, gente, nós temos também a locução adjetiva. É o nome de um sintagma preposicional, com função equivalente à de um adjetivo, ou seja, qualificar um substantivo. No caso aqui, gente, se eu pego o amor materno dura para sempre. Amor é o meu substantivo e materno está caracterizando o amor. Então, materno, nesse caso, vai ser o meu adjetivo. Mas também eu posso colocar o amor de mãe dura para sempre. Esse de mãe, gente, também está caracterizando a palavra amor. Dessa forma, de mãe é uma locução adjetiva. Gente, só lembrando, então, o termo regente em ambas as orações é amor. Ou seja, ele é o principal, já que materno e de mãe são termos regidos ou subordinados. Seguindo, então, o que a gente falou lá de sintagma nominal, onde o que vale é o substantivo, primeiro, ele é o núcleo, e o restante é regido, então, a partir desse substantivo. Como é o caso aqui, então, amor materno. Materno, porque é amor, o amor. De mãe, aqui eu não consigo flexionar, mas se tivesse como, eu flexionaria de acordo com o masculino. Aí, gente, nós também temos a colocação do substantivo e do adjetivo. Primeiro, o adjetivo como função de adjunto adnominal coloca-se naturalmente após o substantivo, já que este traz a informação básica ou primária daquele, a informação complementar ou secundária. Agora, a anteposição da locução adjetiva com função de adjunto adnominal é mais comum nas linguagens literárias. Então, de mãe e amor, por exemplo, é mais comum na literatura. Ou então, quando eu vou falar cara feliz, feliz cara, é mais comum, gente, na literatura. Porque na nossa linguagem cotidiana, diária, a gente não faz a utilização dessa forma. Como a gente faz? Substantivo e depois do substantivo, então, a gente coloca o nosso adjetivo. Essa é a colocação normal. Gente, então, nós vimos que o adjetivo é um termo regido pelo nosso substantivo. O substantivo ele sempre vai ser o centro, então, do sintagma nominal. O adjetivo ele caracteriza, então, e nesse caso aqui, gente, nós vimos também as flexões, são de número, gênero, ou seja, as flexões possíveis dentro de um adjetivo. Ou seja, isso pode variar bastante, tá? É importante que vocês lembrem que eu também tenho diferentes flexões. E essas regras, gente, infelizmente, é na base da decoreba mesmo. Vocês precisam decorar para lembrar de todas essas regras. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de gramática. Até a próxima aula!